Começando agora o bloco Ecopolítica. Eu sou o jornalista Everton Lacerda e me acompanha aqui hoje o professor Daniel Gesiorni, que é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. E hoje nós vamos falar sobre o projeto Impactos Sociais, Ambientais e Culturais da expansão da soja sobre o bioma Pampa. Esse projeto ele é desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Políticas Públicas para a Agricultura Familiar, o NUPEAR, da Universidade Federal de Pelotas. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui conversando com você sobre esse tema que é muito caro para todos nós aqui no nosso grupo de estudos e pesquisas em economia política e ecologia política da URGS, o GEPOL, né, e que a gente tem a grata satisfação de estar em trabalho conjunto, né, com o pessoal lá da UFPEL, com o time do professor Flávio Sacco dos Anjos, que é uma grande referência para todos nós. Sei que o senhor não é da área da nutrição, nós tivemos uma nutricionista agora há pouco, está dentro do escopo da pesquisa. A soja, ela pode ser considerada um alimento? Soja não é um alimento, a soja ela é matéria-prima e da forma como ela vem sendo envolvida, digamos assim, dentro de um padrão de reprodução do capital aqui no Brasil, ela entra como uma commodity, né? Algo a ser exportado, cujas receitas de exportação elas vão funcionar para fechar balanço de pagamentos aqui no Brasil e também para fazer algum tipo de política compensatória. E aí eu acho que é legal de assinalar, assim, de pontuar, que são políticas compensatórias para tentar mitigar os efeitos do problema que esse próprio padrão de reprodução do capital traz, né? Como é o aumento da miséria, não vou dizer da miséria, mas da fome, da concentração de terras, né? Enfim, da concentração de riquezas, né? Muito especialmente nos espaços rurais brasileiros. Esse é o outro tópico que está anotado aqui, que eu queria que o senhor desenvolvesse um pouquinho mais para nós, é esse mito, ou essa dita riqueza que é gerada pela soja. Mas antes disso, para a gente, em nome do bom jornalismo, que a gente precisa falar para todos, uma explicação para quem não sabe o que é commodity, por gentileza. Commodity é um produto, como é que eu vou dizer assim, homogêneo, né, que tem o seu preço referenciado na Bolsa de Chicago. Então, o que é commodity? Soja é commodity, minério de ferro é commodity, barril de petróleo é commodity. Por quê? Porque são produtos homogêneos no mundo inteiro. Então, eles têm um preço regulado por uma bolsa internacional, a Bolsa de Chicago, e é mais ou menos assim que funciona, né? Certo. E nós exportamos muita commodity para a produção, para a geração de valor lá fora, é isso? A forma como o Brasil tem se integrado na divisão internacional do trabalho já há bastante tempo, ela acontece ou através da nossa economia como uma grande fornecedora de natureza barata, digamos assim. Né? E como é que é a forma concreta pela qual a gente exporta a nossa natureza? A forma concreta pela qual a gente exporta a nossa natureza é na forma de soja, é na forma de minério de ferro, na forma de boi vivo, quando muito suco de laranja, né? Vamos pensar assim que para produzir 1 quilo de soja, a gente precisa de mais ou menos 1.800 litros de água, né, em média. Então a gente exporta 156 milhões de toneladas de soja por ano. Imagina quanta água que a gente está mandando junto com essa soja. Na verdade, o que a gente está exportando é água. E o que fica para a gente aqui é degradação ambiental, é solo envenenado, aquíferos envenenados, né? As repercussões dessa nossa forma de envolvimento na divisão internacional do trabalho, elas são muito negativas, né? Os custos ambientais para nós brasileiros, especialmente para quem vive nos espaços rurais, eles são muito pesados. Uhum. O senhor fala agora de geração de valores, né? E a questão da exportação da água. Esse detalhe da água, por exemplo, ele entra no PIB? Não entra no PIB, não entra na conta. Aí é que tá, a gente não tem como comensurar isso, né? Ou não tem como comensurar, não, a gente não tem como mensurar. Não está entrando na conta. Então eu gostei não gostei, na verdade, do termo, mas conheci agora natureza barata,
Me parece que, inclusive, nesse sentido, seria uma natureza de graça, né? Exportar nossa água de graça. Aí sim, né? Ou até a gente está quase pagando, né? Porque se a gente fica com os custos ambientais aqui, na verdade a gente tem sei lá, um saldo negativo. É Porque verdade. exportamos a água e ficamos com envenenamentos aquíferos, envenenamento do ar, envenenamento das pessoas. É verdade, porque é uma soja que é produzida com base em muito veneno. Soja transgênica envenenada. Soja transgênica envenenada, né? O pacote tecnológico próprio da Revolução Verde. Veneno e soja transgênica. O veneno mata tudo, menos a soja transgênica. Revolução Verde é um nome legal, né? É uma agressão à vida, né? A diversidade da vida, digamos assim. Sim. É impressionante como projetos que, fazendo um parênteses, mas projetos que normalmente agridem a vida, agridem a natureza, os nossos biomas, botam os nomes bonitinhos, né? Revolução Verde, agora recentemente a ampliação da fábrica de celulose, eles estão chamando de Projeto Natureza, né? Por que será que eles botam um nome tão bonito para tentar já convencer a pessoa de que é algo legal, né? Do ponto de vista natural, sendo que a gente sabe que existe uma destruição muito grande dos nossos biomas e, inclusive, como o professor já falou aqui, dos problemas que ficam aqui, a degradação que fica para nós, mas eu queria que o senhor apontasse, falasse sobre outra questão que também é muito importante. Aqui no Pampa, Pampa Gaúcho, Pampa Charrua, a gente tem uma convivência de muitas décadas, de séculos, do gaúcho com a cultura dele, com a produção rural, com a produção do gado, da ovelha, do cavalo, né, com uma convivência que já se demonstrou pacífica e uma boa convivência com o nosso bioma Pampa em especial. Como é que fica a questão da soja com as mudanças culturais em relação a isso? Essa pergunta é ótima, excelente. O que a gente tem como tese, digamos assim, né, como ideia? A nossa tese, a nossa ideia é de que o gaúcho ele está possivelmente em extinção. Porque o que a gente entende por gaúcho? O gaúcho não é quem nasce no Rio Grande do Sul, né? Não é por nascer dentro de um determinado recorte do espaço geográfico que vai conferir a essa pessoa a qualidade de gaúcho. Não é por tomar mate e ouvir Perfeito. milonga que faz alguém um gaúcho ou vestir bombacha. O gaúcho em si, o ser social gaúcho, ele é um ser que se constituiu uma forma de viver, uma forma de existir, que se constitui em harmonia com o bioma Pampa e tendo o pastoreio como a sua atividade principal. Então toda essa cultura da milonga, do gaúcho centauro dos Pampas, que vive em cima do seu cavalo, debaixo do seu chapéu, livremente pelas coxilhas, ela não existe no vácuo, ela não existe no ar. Ela emerge, né? Ela vem de uma determinada forma de relação metabólica com o bioma Pampa, né? Mantendo o bioma Pampa, né? Alterando o bioma Pampa, mas em harmonia com esse bioma, né? Mantendo as suas qualidades essenciais, digamos assim. O que a sojificação faz, né? Quando tu transforma o Pampa num deserto de soja, digamos assim, tu acaba com o bioma e tu acaba também com a atividade de existência da qual emerge o gaúcho. Então passa a não ter diferença, digamos assim, entre alguém que está plantando soja lá no Mato Grosso e alguém que está plantando soja no Pampa, né? Andando de caminhonete e ouvindo sertanejo universitário, né? Essa é a mesma coisa. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, também ouvindo sertanejo universitário, é impressionante como ele entrou aqui, né? Essa cultura, digamos assim. É uma forma de impulsionar um determinado projeto, né? Um determinado projeto de civilização, digamos assim. Perfeito. A área de soja no Rio Grande do Sul, ela é muito grande. Eu não sei se o senhor tem um número de cabeça, eu diria que é algo em torno de 2 milhões e meio, mais ou menos, de hectares. Mas teria que conferir esse dado, eu não tenho ele aqui. Eu sei porque eu estava verificando há pouco em relação com a própria área de celulose, né? A área plantada de celulose aqui no Rio Grande do Sul ela é bastante grande, não tem os números exatos aqui, a gente sabe que a CMPC declara que já adquiriu e tem aqui no Rio Grande do Sul mais de 500 mil hectares, e a metade aproximadamente disso, em torno de 240, 250 mil hectares, ela planta com eucaliptos. É bastante coisa. 500 mil hectares perto de uma área de 28 milhões,
que é aproximadamente que tem o Rio Grande do Sul, dá quase 2%. Dá em torno de 1,7%, se as minhas contas não estão erradas. O jornalista não é muito bom de conta, mas às vezes a gente conta nos dedos ali e sai algo aproximado. Mas assim, é preocupante. E a soja é muito mais. E quando a gente circula um pouquinho pelo bioma Pampa, vai para a fronteira, eu vou muito ali para a região de Bagé. Então, nesse caminho aqui, a gente vê bastante soja, a gente vê bastante eucalipto. Conheço áreas que foram convertidas totalmente da pecuária para a soja e muda, como o senhor falou agora há pouco, muda muito a cultura, a forma de conexão do gaúcho, desse gaúcho interiorano, né, do gaúcho tradicional, com o nosso bioma. Né? Isso também é preocupante e parece que não é muito considerado, isso é opinião minha, né? Que não é muito considerado pelos nossos gestores, né? Por aqueles gestores que estão do nosso estado, que estão dentro da Assembleia, dentro do Palácio, que demonstram um interesse muito grande com a tal da economia e com o PIB, que a gente vinha falando agora há pouco. Mas o Rio Grande do Sul continua sendo um dos estados, até pouco tempo era o segundo, não sei agora, porque andou tendo uns... em função da enchente, o governo federal andou abrindo mão um pouco do pagamento da dívida, mas era o segundo estado mais endividado, só perdia para Minas Gerais. E toda essa mudança de celulose, de soja que cresceram ao longo das últimas décadas, isso não ajudou nem o estado em si, que é endividado, e nem a população gaúcha, ao que me parece, melhorar o seu nível de vida. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso com mais propriedade que eu. Olha, é uma pergunta bem espinhenta essa, né? Uma pergunta difícil de enfrentar. Mas o que eu diria, né? Eu diria primeiro que esse processo de solidificação é um processo que vem associado a um movimento de concentração de riqueza, né? Que a gente consegue observar também através do processo de concentração da terra. Muitas vezes, tá, o pequeno agricultor ele acaba até mesmo seduzido pelo gerente do banco. Por exemplo, ele pode chegar lá na agência do Banco do Brasil, pedir um crédito para fazer uma agrofloresta, algo assim. O banco não vai dar crédito para ele para isso, mas vai dar crédito para ele usar o pacote tecnológico da Revolução Verde, diz o gerente do banco que o retorno é garantido. Sim. Ele pega esse crédito, né, faz a plantação de soja, daqui a pouco não consegue ter o rendimento esperado e saldar suas dívidas. E com isso ele pode, e muitas vezes acontece, de perder a sua terra. Então a gente tem um processo atrelado à solidificação, que é o processo de concentração de terras, né? Que é um processo de concentração de riqueza. Então a riqueza, grosso modo, que entra, né, pelo processo de exportação de soja, né, de produção e exportação da commodity de soja, ela tem sim seus espraiamentos, digamos assim, ela espalha para outros setores. Mas as possibilidades de encadeamento, né, dos resultados desse processo, eles são menores do que se a gente, por exemplo, tivesse encadeando algum tipo de beneficiamento dessa soja, por exemplo. A gente exporta a soja in natura, porque é isento de imposto, e né, em vez de exportar o óleo de soja, a gente exporta a soja, porque não paga imposto. Então a gente gera muito pouco emprego, a gente não agrega valor, né? Então assim, e como essa renda que entra, ela entra cada vez mais para mãos de poucos, né? Ou um processo de concentração da riqueza e centralização do capital, o espraiamento ele vai ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais custoso no sentido de beneficiar mais setores e mais pessoas da nossa economia, eu diria. Levando em conta, então, que dificilmente o Rio Grande do Sul e os outros estados também ali mais de cima, Mato Grosso, Goiás, enfim, que eles dificilmente deixarão de produzir soja. Não é algo que a gente deseja também, o fim da soja. O que poderia ser feito, além da industrialização que o senhor fala agora, o que poderia ser feito para melhorar ou diminuir os riscos dessa sojificação aqui especificamente no Pampa? Aí depende do risco, né? Por exemplo, a gente tem o risco ambiental, né? O risco ambiental ele é talvez o mais forte, né? O mais perigoso, assim, aquele que a gente mais teme,
porque é aquele que a gente tem visto bater com mais força, né? Trazer efeitos perniciosos mais potentes aqui, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, né? Eu acho que uma boa alternativa, né? É claro que ela me parece um pouco romântica até, talvez, né? Mas é buscar outras formas de territorialização do espaço, né? Vamos ficar plantando só soja transgênica a partir de doses cavalares de veneno, né? Que, bom, imagina quem está próximo a um monocultivo de soja que passa um avião jogando veneno ali. Não nasce nada naquela outra propriedade. Aqui eu vou cultivar uva, não consigo. Vou cultivar hortaliça, não consigo. Por quê? Porque o veneno do meu vizinho que está plantando soja matou tudo. Isso é fato. Aqui no Rio Grande do Sul isso acontece, né? Acontece. Tivemos problemas agora, inclusive, com o projeto do pessoal das oliveiras ali, né? Das olivas, né? Começou a trazer fortes prejuízos para esse pessoal também. Então, eu acho que uma boa alternativa seria pensar em outras formas de territorialização do espaço, né? Que não seja unicamente a partir da soja transgênica e uso de veneno. Vamos plantar soja? Tá, vamos plantar soja. Quem sabe a gente não planta soja transgênica, então. A gente planta a outra soja, né? E sem essas doses cavalares de veneno, que pode ser combinada com outras formas de apropriação do espaço, produção de alimentos, produção de comida. Maravilha. Então, tem solução, né? Não precisa ser tão radical como o pessoal pensa às vezes, que nós que somos defensores da vida, em primeiro lugar, como é o slogan da Agapan, que não é radical. Nós somos radical em defesa da vida, isso sim, e com muito orgulho. Mas em relação à produção, tem jeito. Só que o outro lado não pode ser radical a ponto de aceitar tudo que o mercado impõe. As fábricas de fora, as fábricas de agroquímicos de fora do Brasil, lembrando que o Lutzenberger era um engenheiro agrônomo que trabalhava na BASF, e quando ela começou a produzir venenos, ele, vou ter que sair daqui porque não é bem isso. Bom, a gente pode repensar isso e achar a nossa forma de produzir melhor para o estado do Rio Grande do Sul, para a população gaúcha, para o nosso bioma, gerando mais empregos. Tá aí algumas soluções, né, que o professor Daniel traz aqui para nós. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, eu não tenho o link aqui, mas eu acho que se pesquisar por esse nome, depois nós vamos deixar o link na descrição, tá? Impactos sociais, ambientais e culturais da expansão da soja sobre o bioma Pampa. Com essa pesquisa você chega ali no projeto. Daniel, muito obrigado pela tua participação aqui, foi uma satisfação falar contigo e uma satisfação ouvir, né, as tuas reflexões sobre essa questão. Eu queria que mandasse um abraço para toda a tua equipe lá de pesquisa, do projeto, e espero que volte aqui ao nosso programa. Muito obrigado, foi uma grande satisfação para mim estar trocando essa ideia aqui contigo e com todas as pessoas que estão aqui. Eu sou um frequentador da feirinha, né? Então a feira para mim não é só para eu pegar a banana que eu vou comer durante a semana, né? Para encontrar pessoas legais também. É um prazer estar aqui.